Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre os anjos das crianças que contemplam sem cessar a face de Deus no céu. Aqui Jesus não está falando só dos anjos das crianças, mas de todos os seres humanos, porque todo ser humano, na sua concepção, recebeu um anjo da guarda, para que pudesse auxiliar a cada um de nós nessa travessia, nesse vale de lágrimas que é esse tempo presente. Na concepção recebemos nosso anjo, e esse anjo ele nos conduz até o fim da nossa vida, da nossa peregrinação nesta terra, e ele está sempre junto de nós. Ele tem esse ofício de nos conduzir ao reino dos céus. Por isso que naquela oração tão famosa que nós rezamos sempre, que chamamos de Santo Anjo do Senhor, no final daquela oração há presente 4 funções essenciais do anjo da guarda na nossa vida. E ali nós dizemos, pedindo que ele nos rege, nos guarde, governe, ilumina. 4 coisas que o anjo da guarda ele faz na nossa vida. E isso se nós permitirmos que ele realize essa obra em nós. Por isso que nós precisamos entender e buscar aprofundar o nosso conhecimento naquilo que a Igreja nos ensina sobre o anjo da guarda. Porque quanto melhor nós formamos a nossa consciência e a nossa devoção, melhor nós seremos conduzidos por este grande auxílio que Deus nos dá do céu. Por isso que a primeira função, que é reger, nós pedimos ao anjo da guarda para nos reger, e esse é o pedido de auxílio para fazer a vontade de Deus. Reger significa estar sobre nós, ou seja, se o anjo da guarda ele faz somente a vontade de Deus, e por isso que ele se chama anjo, que significa mensageiro. Ele é o mensageiro de Deus, aquele que nos transmite a vontade de Deus, aquele que nos transmite tudo aquilo que vem de Deus, nos vem pelo nosso anjo da guarda. Por isso que precisamos pedir incessantemente que ele possa nos reger, que possa nos auxiliar a fazer a vontade de Deus, para que nós possamos cada vez mais ser servos e discípulos daquele que é o único Rei, que é o próprio Deus. Depois nós pedimos para que o anjo da guarda nos guarde. Guardar significa proteger. Ele vai nos protegendo das distrações. Ele também nos protege, ele nos guarda daquilo que são os ataques do maligno. As tentações que vêm até nós, elas chegam a nós de uma forma muito atenuada, porque o inimigo de Deus ele vem com sua potência, mas o nosso anjo que combate ao nosso favor, ele inibe a força dos demônios, pela força, pelo poder do próprio Deus que é conferido a ele. Por isso que o anjo da guarda, esse anjo que é da mais baixa hierarquia, eles podem ser mais fortes do que os demônios.
Isso se nós permitirmos que Ele exerça o poder de Deus na nossa vida. Por isso que nós pedimos para que Ele nos guarde das insídias do maligno, nos guarde das distrações, das seduções, nos guarde daquilo que possa ser caminhos que nós possamos seguir, que nos leve para a condenação. Ele nos guarda e vai atenuando, segundo a providência divina, aquilo que são os ataques do inimigo. Depois, o anjo da guarda, ele também nos governa. Nos governar significa nos permitir ou nos tornar capazes de viver bem e de forma reta o nosso caminho vocacional. Ele nos governa porque Ele vai nos direcionando, Ele vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Por isso que quando nós pedimos para que o anjo da guarda nos governe, nós estamos pedindo para que Ele nos conduza no caminho que Deus sonhou para nós, no caminho que Deus quer que nós trilhemos, para que nós possamos realmente alcançar a felicidade, a realização, para que nós possamos verdadeiramente encontrar aquilo para qual nós fomos criados, o porquê e o para quê da nossa vida nesta terra. E depois, a última função do anjo da guarda é nos iluminar. Isso significa que todas as mensagens, as inspirações, tudo aquilo que Deus quer nos conceder, que Deus nos envia, Deus, Ele vai transmitir todas essas emoções, essas inspirações, intuições e tudo mais através do anjo da guarda. Ele, para realizar uma graça na nossa vida, Ele envia através do seu anjo. Ele, para nos iluminar naquilo que é o entendimento da verdade, da bondade e, é claro, da beleza e da justiça, é o anjo da guarda, que é esse mensageiro, esse mediador da mensagem de Deus para cada um de nós. Por isso que, quanto mais nós aprendermos a nos relacionar com o nosso anjo da guarda, mais e melhor nós saberemos e teremos a certeza do caminho a seguir, daquilo que nós precisamos fazer, das escolhas que nós precisamos fazer, porque o anjo da guarda, através das luzes divinas, ele ilumina a nossa vida, nos dando a grande capacidade de realmente nos tornar dóceis a essas moções do conhecimento dos mistérios de Deus. Para que a gente possa ser dócil ao anjo da guarda, nós precisamos ter algumas práticas interiores. E a Igreja nos elenca 7 práticas que são importantes para que nós possamos crescer na intimidade com o nosso anjo da guarda. A primeira prática é conhecer sobre a doutrina da Igreja, sobre a moral, os santos anjos e a sua missão. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos tendo instrumentos interiores para que as moções divinas possam tocar esses instrumentos interiores e possam nos tornar dóceis a essa percepção dessa presença do anjo da guarda em nossa vida. Depois, a segunda prática é escutar. Escutar significa silenciar. E aí nós vamos crescendo nessa escuta através da vida de oração. Porque uma vez que nós formamos a consciência e buscamos silenciar mais, nós começamos a escutar a voz da consciência, que é aonde o nosso anjo da guarda mais distribui as moções divinas. Depois, nós precisamos também numa terceira prática, que é perguntar. Sempre diante de alguma circunstância que nós nos encontramos com alguma dificuldade, precisamos perguntar
ao anjo da guarda qual decisão tomar. A quarta prática é obedecer. Obedecer às emoções que são inspiradas em nossa consciência e em nosso coração, para que assim nós possamos colocar em prática aquilo que Ele pede. A quinta prática é aprender, ou seja, aprender a dizer nós, tendo a certeza de que não estamos sozinhos e não fazemos nada sozinhos. Essa é a grande abertura para viver no amor, ou seja, para viver essa relação mais íntima com o nosso anjo da guarda, que na verdade é uma relação íntima com o próprio Deus, porque o nosso anjo, ele é um mediador, é um auxílio, é esse sinal da presença de Deus em nós e perto de nós. A sexta prática é consagrar-se. Consagrar-se ao anjo da guarda, ou seja, se tornar um com aquele que é sagrado, com aquele que é santo. Assim nós estaremos unidos também ao próprio Deus, uma vez que nós nos unimos mais ainda por essa dedicação ao anjo da guarda, mais nós estaremos unidos a Deus, porque o nosso anjo da guarda, ele contempla sem cessar a face de Deus no céu. E a última prática é agradecer, reconhecer que nós somos ajudados, auxiliados pelo nosso anjo da guarda e que ele é o nosso companheiro de todo dia, que ele realmente nos acompanha e nos auxilia em todas as coisas. Quanto mais nós praticarmos essas formas de relação com o nosso anjo da guarda, mais nós seremos dóceis às moções do próprio Deus. E assim nós cresceremos dia após dia nessa grande e profunda experiência com o Senhor no céu, porque assim também nós seremos iluminados pelos mistérios divinos, porque para isso que o anjo da guarda está ao nosso lado e estará sempre até o fim da nossa vida sobre esta terra, onde com ele nós adoraremos e contemplaremos a face de Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.